Fala, meu vencedor e minha vencedora! A partir de agora eu começo a passar dicas de redação para você que me segue aqui no Instagram. Bem, a primeira dica que eu quero passar para você, que vai construir uma redação, é que o corretor se alimenta da estética e estrutura do seu texto. Como assim, Curirim? Bem, ele se agrada da beleza do seu texto. Construir parágrafos uniformes, mais ou menos do mesmo tamanho, é muito importante, sempre levando em consideração que a introdução e a conclusão é menor do que os desenvolvimentos. Então, se você fizer um texto de 40 linhas, de 30 ou de 20, você tem que tentar entender que a construção ela é precisa e que a introdução e conclusão deve ser menor que os desenvolvimentos. Assim, se o texto é de 30 linhas, o ideal é que na introdução seja com 7, na conclusão com 7 e nos desenvolvimentos com 8. Isso pode ser transformado caso o seu concurso seja cobrado aí 40 linhas, por exemplo, ok? Fora isso, cada parágrafo é como se fosse uma representação de microtexto. Como assim, Curirim? Cada parágrafo ele tem um início, um meio e um fim. E eu costumo dividi-los, falando assim, em períodos, né? Colocar ponto final. Eu construo uma frase, um período e coloco um ponto final. E essa seria a minha apresentação desse parágrafo. É como se fosse o tópico frasal. Depois eu faço aquele meio do parágrafo, que é como se fosse o desenvolvimento dele. E por fim, eu faço a conclusão desse parágrafo. Se o tema então fosse sobre algo relacionado ao coronavírus, que é algo bastante relevante para a atual conjuntura, eu apresentaria uma seguinte expressão de introdução. O artigo 6º da Constituição Federal prevê a saúde pública como um direito de todos. Ponto. Entretanto, nota-se uma ineficácia quando isso se refere a algumas pandemias, a se destacar o coronavírus, tendo em vista a dificuldade de instrumentos qualificadores no tratamento das pessoas. Então tem o artigo 6º garantido, né, que garante essa representação de saúde pública. Entretanto, ao se notar problemas, por exemplo, como o coronavírus, nota-se uma dificuldade pela quantidade de pessoas necessitando desse sistema de saúde. Terceiro período dessa introdução ainda. Logo, é imprescindível pontuar melhorias significativas a fim que os direitos reservados aos cidadãos sejam assegurados. Isso por meio de contratação de mais médicos, bem como qualificação profissional e instrumentalização de ponta ou com maiores tecnologias, alguma coisa nesse sentido. Ponto. 3 períodos. Então, alimente o seu corretor de uma qualidade visual. Divisão de parágrafos e períodos, bem como a qualidade linguística. Melhor do que representar seu texto por uma argumentação sociocultural é ter uma qualidade linguística com conteúdo. Isso é, ao invés de usar a palavra incentivar lá no meio do seu texto, use fomentar. Ao invés de usar a palavra contribuir, use corroborar. Ao invés de falar que tem que reduzir algo, atenuar. Todas essas impressões, elas são visuais, correto? É por meio dos parágrafos, é por meio dos períodos, mas, consequentemente, isso também favorece a ideia de uma linguagem qualitativa e seu corretor vai comprar essa ideia. Então, pega o bizu e vamos para cima.